Partindo do pressuposto de que você já conheça e confie nos microfones da Fifine, agora que resolveram lançar fones, será que dá para comprar sem medo por ser da marca? Esse aqui é o Fifine H8, um fone que já informa na frente da caixa a proposta, feito para monitoramento de áudio. O preço? Pouco mais ou pouco menos de R$200. Também nos fones, a Fifine sustenta a proposta de entregar o que você busca por um preço acessível. A caixa veio bem protegida com plástico bolha. Com foto, modelo e recursos impressos com qualidade no exterior, é um produto fácil de expor na loja e que chamará a atenção. A única coisa que eu removeria é a informação sobre cancelamento de ruído. Na verdade, o fone abafa bem os sons externos. Nenhum recurso que leve o consumidor a comprar por engano ou se sentir enganado depois da compra é bom para qualquer marca. A apresentação e organização da caixa mostram que, mesmo sendo barato, a experiência de unboxing pode ser muito agradável. Junto dos fones fica uma caixa de acessórios com 2 cabos enrolados, o que ajuda a não deixar sua mesa ficar uma bagunça. Ponto positivo para a Fifine, que enviou 2 ao invés de 1 com adaptador. Um cabo P2 para P2 e outro 3,5 ou P2 para 6,5, que é aquele usado em caixas e mesas de som. A qualidade dos cabos me impressionou e eles esticam até 3 metros. Em versões anteriores, a Fifine enviava um saco em courino, mas o interior da caixa era menos organizado. Eu prefiro assim como está agora, mas seria bom ver os fones em alguma forma plástica ou de papelão para proteger de impactos no envio. Não é fácil encontrar fones de R$200 com cabo removível. Mesmo que algumas marcas façam cabos presos e reforçados, essa ainda é uma das partes que mais quebra em fones. Como se os fones baratos fossem feitos para quebrar e não para durar. Eles tiveram o cuidado de fazer o conector bem exposto para que qualquer fio encaixe ali. Até em fones mais caros, eu já vi um projeto mal feito como esse que eu tenho aqui, que tem o cabo removível, mas o conector fica lá no fundo, te obrigando a usar um cabo bem fino ou o cabo deles. O fone é bem pequeno e muito leve, pesa somente 265 gramas. É feito em plástico fosco, com qualidade aceitável e foi o material escolhido para as conchas, junto com o metal para a haste. É uma escolha certa, porque os fones caem e os brilhantes arranham logo. Geralmente, os fones quebram justamente na junção com a orelha, naquela parte da regulagem de altura ou também no arco de cima. Nessa parte, ele é todo em metal e eu acredito que vai durar. O fone não faz nenhum rangido e nenhum barulho de peças soltas. As regulagens são firmes e com níveis bem definidos, faltando somente uma numeração para igualar os dois lados e caso você compartilhe o fone com outra pessoa. No tamanho, um ponto fraco. As conchas são pequenas e em formato oval. A espuma é de alta densidade e de qualidade, mas não tão macia como aquelas de memória. Ela volta imediatamente. A profundidade entre a extremidade da concha e a parte externa é muito curta, de modo que sua orelha irá encostar na parte interna. Isso se ela também não encostar em volta da concha. Internamente, entre o driver de 50 mm e a sua orelha, eles colocaram, além de um paninho, também uma espuma para evitar contato direto com os drivers. Por serem de courino, elas isolam bem o exterior, mas esquentam e descascam com o tempo. Pensando em durabilidade, eu cogitei colocar conchas em tecido aqui, mas eu não vejo outra saída, porque fones de monitoramento devem promover ótimo isolamento. O courino abafa melhor. Felizmente, essas conchas são removíveis e substituíveis. Por fora, as conchas têm design discreto, com o símbolo da Fifine, Fine de tudo bem, que faz referência a uma carinha feliz, assim como a minha quando eu soube que esse fone não tinha RGB. A mobilidade é limitada, somente para baixo e para cima. Como são pequenos e leves, seria bom se eles ficassem compactos para facilitar o transporte. Talvez seja por isso que a Fifine preferiu remover agora a bag de courino que enviava antigamente. Na parte que entra em contato com a cabeça, tem bastante espuma e uma costura de ótima qualidade, sem nenhum fio solto. Mas o courino é dispensável nessa região. Ele não ajuda a isolar o som e acaba descascando com o tempo, assim como as conchas. A minha sugestão é trocar essa parte por tecido ou substituir a costura por um velcro para facilitar a troca, garantindo que seja um fone para muitos anos. Fragilidade? Eu só encontrei uma. Os fios aparentes nas laterais dão brecha para o seu irmão vingativo ou mulher enfurecida pelas horas de jogo cortarem ele e te deixar sem som depois daquela briga feia. E o som, com driver de 50 mm, é um bom tamanho para potência. Impedância de 32 ohms é boa para tocar a partir de qualquer fonte. E o intervalo de frequência é o padrão de 20 Hz
a 20 kHz. Monitoramento remete à precisão e precisão remete à neutralidade. Você quer um sensor preciso de batimentos cardíacos para saber se pode correr mais ou se pode aliviar. Ao ouvir a sua própria voz para produzir, é a mesma lógica. Fones desbalanceados atrapalham quando você tenta regular. Se o fone já puxar para o grave e você reduzir os graves na edição para compensar, você acabou piorando o áudio original. O H8 é um fone que não vai te atrapalhar na produção, e só nisso ele já vale muito. Então o Fifine H8 é um fone neutro, é isso? Não. Tanto eu quanto a Fifine sabemos que os consumidores comuns associam neutralidade com fones mortos. Essa faixa de preço não chama o comprador especializado. E o comprador leigo tende a cair fora se o H8 fosse totalmente neutro. Bem longe da curva em V que mata os médios e muitas vezes distorce bastante, a equalização dele se assemelha à subida de uma montanha. Menos graves, mais médios e agudos. Tem graves, mas não são explosivos. Isso resulta em um som com bastante definição e bastante versátil. Serve tanto para monitorar, para ouvir músicas, ver filmes e até para jogar. Como sai do padrão dos graves, eu sei que algumas pessoas podem achar o som dele meio abafado, mas eu gostei. Ao jogar, percebi que apesar do grave suprir as explosões e tiros, o palco sonoro é limitado. Nas músicas, isso causa uma sensação de proximidade dos músicos no show, o que é agradável, mas não é perfeito em todas as situações. Nos jogos, você não vai ter dificuldade em saber de onde os tiros estão vindo, mas pode morrer se precisar saber qual a distância do oponente e também diferenciar por andares. No PUBG, que é o que eu jogo, os prédios com andares são muito importantes e o som dos passos também é essencial. E eu senti que eu só ouvi os passos do inimigo quando ele já estava perto demais. É o efeito filme de terror, quando o assassino já está do teu lado e pode te matar quando você percebe ele. Por esse motivo, eu não indico esse fone para jogos, mas essa não é a proposta dele. Eu senti que a leveza que poderia trazer muito conforto foi prejudicada pela forte pressão na cabeça ou clamping force. Eu entendo que ter algum clamping force é importante no isolamento de fones para estúdio, mas eu não consegui usar ele por muitas horas. Como não existe produto perfeito, eu aprovei o Fifine H8 e posso recomendar sem receio. São fones acima da média e fora do tradicional nesse preço, tanto em construção quanto em equalização. Para quem quer ouvir boa música ou começar a editar, é uma excelente porta de entrada de baixo custo que não vai te decepcionar. Esse aqui foi enviado pela própria Fifine com o único pedido de fazer essa análise honesta. Eu não recebi nenhum pagamento pelo review e nenhuma parte do conteúdo foi alterada. Se você tiver gostado dos fones, pegue usando o link na descrição para ajudar o canal. Muito obrigado e até a próxima.